Se você acha que a única coisa que precisa melhorar no seu inglês é o vocabulário, eu recomendo um aplicativo que é o Anki. E com ele você vai resolver aí a maior parte, quase tudo, ou se não, o dicionário mesmo. Mas, se você quer ter uma visão mais interessante e mais completa mesmo de vocabulário de falar inglês, vem comigo, deixa seu like aí, eu quero ver um recorde de likes. Vem comigo que a gente vai falar sobre isso. Eu deixei nos links da descrição aqui alguns alunos, como eles vêm para mim. Eu acompanho a evolução dos meus alunos. Eu faço antes e depois, como ele chega e depois como ele fica. Então o cara chega lá sem falar inglês, sem falar nada, e pouco tempo depois você vê que ele já está se comunicando em inglês, ele já subiu um degrau. Então você vai ver lá, o que eu queria que você observasse é o seguinte, você pode fazer isso agora ou quando terminar o vídeo. E você vai ver o cara travado, tímido, difícil de falar, se comunicando mal em português até. E aí o cara chega para mim e tem a cara de pau de falar: professor, eu acho que preciso melhorar um pouco o vocabulário. E aí, se você observar, você vai ver que está longe de ser somente o vocabulário. Se fosse somente o vocabulário que ele precisasse melhorar, você dá um dicionário para o cara, ele vai ler, vai praticar um pouco, anota algumas palavras e pronto. Algum tempo depois, está resolvido, ele está falando inglês maravilhosamente bem. Se o problema fosse somente gramática, ele ia pegar uma gramática, ia estudar e 2 semanas depois, pronto, estava resolvido o problema dele com o inglês, ele estaria falando inglês maravilhosamente bem. Ou até aquelas gramáticas que vêm com exercício chato pra cacete, aí você faz aqueles exercícios e pronto, aí depois já está resolvido, né? Por que tem que ser tão chato, né? Tradicionalmente, a gente aprende que estudar inglês é um saco. E eu também estudei por esse método muito chato. Mas bem, se você observar o que esse aluno precisa, o que o aluno, num termo geral, quando ele chega para mim, às vezes ele acha que somente precisa de vocabulário. Mas aí, ao longo do curso, isso é parte do meu método, eu vou mostrando outras coisas a ele. Então o que eu quero te convidar aqui a refletir é isso. O que você precisa melhorar no seu inglês? Se você observar no vídeo, você vê que os alunos ali precisam melhorar a voz dele em inglês, ele precisa se comunicar melhor até em português. Por quê? Eu digo, se o cara se comunica mal em português, quando passar para o inglês, a tendência não é melhorar, é piorar, porque é um idioma que ele não domina. Se o cara é tímido e inibido em português, quando ele passar para o inglês, a tendência é piorar, porque é um idioma que ele não domina. Então ali, e é importante a gente pensar isso aqui como um todo, tem que melhorar a desenvoltura, a oratória em inglês, tem que melhorar a dicção, a voz, o vocabulário, naturalmente, a gramática e assim por diante. A questão é que gramática e vocabulário são partes de um todo, são partes essenciais de um todo, mas é comum a gente focar neles como se fosse resolver tudo. Eu costumo dizer que é como se fosse a roda dianteira esquerda do carro. É uma parte fundamental, mas sem a qual o carro não vai para frente. É uma roda. Mas você também tem o volante, a caixa de marchas, você tem, sei lá, os assentos, você tem que sentar e assim por diante, né? Você tem vidro, você tem toda aquela coisa que compõe um carro, que são partes fundamentais. Mas são partes, e algumas delas essenciais, sem a qual o carro não vai para frente. Mas é muito importante pensar sobre isso, que falar bem inglês é muito, muito além de você somente estudar gramática e vocabulário. Eu diria mais, a boa comunicação ela começa no não verbal. Historicamente, o homem se comunicava com os outros através do corpo, através de sons. Antes de palavras, vieram os sons, né? Tanto que antes era tudo onomatopeia, era imitação dos sons da natureza. Então a palavra não tinha nem significado como tal. Essa é uma das teorias da linguagem, de como ela nasceu. Então era tudo onomatopeia. O cara começava a se comunicar um com o outro com o olhar, com o corpo, com a postura, na forma de andar e de gesticular. A boa comunicação começa no não verbal. E um bom comunicador tem que falar de uma maneira que as pessoas queiram escutar. Eu já tive casos aí também
de alunos que até falavam bem inglês, sabiam as palavras certas, mas falava de uma forma que ninguém queria escutar, não se conecta com ninguém. Então é muito importante, hoje, eu cobro isso do aluno, que você tem que falar de uma maneira que as pessoas queiram escutar também. Isso é uma boa comunicação, né? Você tem que se comunicar de uma maneira que seja agradável e interessante para os outros. Se a pessoa tem uma voz muito chata, se a pessoa tem uma forma de falar irritante, se a pessoa é repetitiva, se a pessoa tem algum cacuete, se a pessoa é gaga, aí já entra até na parte das disfunções da fala. Mas é muito importante pensar na comunicação e na fala como um todo, que é muito além de somente gramática e vocabulário. Bem, muito obrigado por ter assistido. Deixe seu like aí, seu comentário, fazendo uma autocrítica. O que você acha que tem que melhorar no seu inglês? E eu tento fazer essa autocrítica aqui comigo o tempo todo, em inglês e em português, porque eu estou me gravando o tempo todo. E o próprio YouTube e até o WhatsApp é legal para isso, que você se grava e você pode se escutar, né? Então, até se você pegar lá o meu primeiro vídeo no YouTube falando para a câmera, você vai ver que é um horror e que hoje está um pouquinho melhor. Bem, muito obrigado por assistir. Meu nome é Paulo Nidek e até a próxima.